Olá, eu me chamo Lucas Lima, sou discente do curso de farmácia, sou do terceiro semestre e eu vou estar apresentando o trabalho com o tema Plantas medicinais utilizadas em comunidades da região do maciço de Baturité, inseridas no RENISSUS. O trabalho foi orientado pela professora doutora Yara Santiago de Oliveira e teve os seguintes discentes na composição do trabalho: Lucas Lima, Francisca Grazielli, Valbiane Vieira e Welton Felipe. O uso de produtos obtidos de plantas medicinais, denominados fitoterápicos, é regulamentado nacionalmente pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, SNVS, e coordenado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Além disso, a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, RENISSUS, promove toda a cadeia produtiva relacionada à regulamentação e cultivo. Então, se nós estamos vendo que existem órgãos comprometidos com a regulamentação e cultivo dessas plantas medicinais e desses medicamentos fitoterápicos, significa que a gente não pode estar consumindo essas plantas de qualquer forma, que a gente não pode estar ingerindo esses medicamentos fitoterápicos sem a orientação de um profissional da área da saúde, porque as comunidades, as pessoas que pertencem a diversos grupos insistem em dizer que se é uma planta que apresenta propriedades medicinais, significa que ela é natural e que ela faz bem à saúde. Se ela não passa por processos de refinamentos, se ela não tem a adição de produtos químicos, se ela foi feita em casa, ela pode ser consumida, que ela não vai trazer nenhum mal à saúde. Porém, é aí que a gente tem que ter bastante cuidado, pois até na preparação de um medicamento é preciso de uma orientação, pois se você vai fazer um simples chá, se você utiliza uma parte da planta que não pode ser fervida, como as folhas, você vai acabar perdendo os compostos medicinais que você estava precisando. Se você preparou um chá para aliviar uma enxaqueca, uma dor de cabeça, e você ferveu essa planta, você vai estar perdendo essas propriedades. Então, você vai continuar com essa enxaqueca, você vai continuar com essa dorzinha de cabeça, porque você não ingeriu as propriedades que você precisava ingerir para curar esse problema. Fora isso, você corre sérios riscos, desde uma intoxicação simples até casos mais graves de intoxicações que pode levar ao óbito. Então, é por isso que a gente precisa ter bastante cuidado ao ingerir uma planta medicinal. Frisando mais uma vez, não é porque é uma planta medicinal, não é porque é um fitoterápico que ele pode ser ingerido em grandes quantidades e sem nenhuma orientação. Então, para constituir esse trabalho, foi criada uma metodologia qualitativa, que nessa perspectiva, para cumprir os objetivos delimitados na pesquisa, buscou-se, por meio de um levantamento bibliográfico, analisar as plantas medicinais utilizadas na região do maciço e verificar quais dessas plantas que são utilizadas estão inseridas na RENISSUS, que é esse órgão que faz essa regulamentação, desde a produção, ao uso e a dispensação desses produtos fitoterápicos. É esse órgão que tem essa atenção. Então, com base nas revisões bibliográficas, podemos ver que a população ainda utiliza plantas medicinais que podem colocar a saúde dos indivíduos em risco,
pois de todas essas plantas que a comunidade utiliza, de centenas de plantas que foram apresentadas nessas bibliografias que foram levantadas, apenas 14 estavam registradas no RNSUS. Entre elas, o Allium sativum, que é o alho. O alho, ele pode ser consumido, mas ele deve ter um cuidado no seu preparo, pois ele não pode ser superaquecido, porque se ele é aquecido, ele perde as suas propriedades, acaba perdendo a maior parte das suas propriedades medicinais, que iria curar aquela enfermidade. A Punica granatum, que é a romã, que é uma fruta que é bastante utilizada em forma de suco ou mastigar as sementes para curar algumas infecções na garganta. A Bauhinia forficata, que é a pata de vaca. E entre essas plantas ainda teve algumas plantas que as comunidades apresentaram, como o mastruz, que não pode ser ingerido. A comunidade acaba ingerindo em forma de suco, preparando um suco com as suas folhas, com seus galhos e com as sementes, misturando com leite e acabam ingerindo para criar uma espécie de um medicamento que elas dizem ser expectorante. E por mais que o mastruz possa apresentar algumas propriedades benéficas, se não for isolada, essa planta pode causar sérios riscos de intoxicação e comprometer a saúde desse indivíduo. E entre elas também tem a aloe vera, que é a babosa, que é uma planta que a comunidade acaba ingerindo também em forma de suco, que é muito comum elas misturarem algumas frutas para melhorar o gosto, para poder conseguir ingerir essa babosa. Porém, essa babosa não pode ser ingerida. Ela pode ser utilizada na pele em forma de emplastros, de cataplasmas, e até para utilizar na pele, você precisa ter um cuidado na forma da extração da sua mucilagem, porque quando você vai extrair a babosa, é possível observar que essa planta libera um líquido com um odor muito forte, com uma coloração amarela. E esse líquido pode causar uma alergia, pode causar uma coceira, que se você utiliza para tratar uma queimadura ou até para hidratar a pele, você pode causar algumas lesões e alguns ferimentos por causa dessa coceira, por causa dessa reação que esse líquido vai causar ao entrar em contato com a sua pele. Então é por isso que é necessário ter essa regulamentação e todo esse cuidado. A despeito dessa conjuntura, estimamos que é necessário realizar atividades que eduquem a comunidade sobre a importância do uso racional de plantas medicinais, frisando mais uma vez que para utilizar uma planta medicinal, é importante que a gente utilize essa planta medicinal de uma forma racional, com seus devidos cuidados na extração e até mesmo deixando de lado aquelas plantas que são tóxicas à saúde. Por exemplo, se a comunidade utiliza o mastruz como um medicamento expectorante, ela pode utilizar o chambá, que tem propriedades expectorantes também, que não vai colocar a sua saúde em risco. Assim, tornando uma medida preventiva para evitar possíveis casos de intoxicações. Então, para constituir essa pesquisa, foi feito um levantamento bibliográfico com os seguintes trabalhos: a sistematização de conhecimentos tradicionais a respeito do uso das plantas medicinais no maciço de Baturité, e outro trabalho sobre a etnobotânica no maciço de Baturité, estado do Ceará, Brasil. E eu queria agradecer ao PIBEAC Unilab pela oportunidade da bolsa e pelo fomento que possibilitou o desenvolvimento dessa pesquisa e de outras pesquisas. E também a professora doutora Yara Santiago de Oliveira pela orientação, e aos discentes que também fizeram parte dessa pesquisa: Graziele, Valbiane e o Elton. Então, desde já, meu muito obrigado a todos e muito obrigado
pela atenção.